Opa, então, nesse vídeo aqui eu queria falar sobre, dar uma continuidade no tema que eu estava falando no último vídeo, né, que é um pouco, né, depois da minha fase mais conturbada ali dos 16, 17 anos, depois dos 18 anos, quando acabou o ensino médio, eu entrei numa fase bem solitária da minha vida e eu queria falar um pouco nesse vídeo sobre isso, né, a solidão pós-ensino médio. Eu sinto que muitas pessoas, elas acabam de certa forma estendendo um pouco da fase do ensino médio quando elas vão para a faculdade, né? Então, na faculdade, por mais que tenha mais liberdade do que no ensino médio, né? Não tem horário para você pode entrar e sair a qualquer hora que você quiser das aulas, entendeu? Ninguém vai te obrigar a estudar, mas ainda assim a faculdade te obriga a manter um cronograma, entendeu? Tem as horas para você fazer as coisas, tem as lições para você entregar, tudo é dividido em semestres. Coisa que eu, quando eu acabei o meu ensino médio, eu não tive isso, entendeu? Eu não tive isso, né? Eu tentei, na verdade, ir para 2 faculdades, mas eu não fiquei por muito tempo nelas e eu acabei nem desenvolvendo nenhuma amizade relevante ali. Eu cheguei a falar com algumas pessoas, inclusive na faculdade que eu fiz aqui na minha cidade, eu revi alguns rostos antigos, mas eu não me aprofundei ali, nem engajei nas aulas, nem nada disso, porque sinceramente, para mim, na situação que eu estava, fazer faculdade parecia um grande desperdício de tempo, porque eu estava mais focado em fazer dinheiro, e se eu dedicasse o tempo que eu ia passar na faculdade só trabalhando, eu ia fazer mais dinheiro. Enfim, virei aqui um pouco a câmera porque eu acho que a iluminação estava meio ruim. E outra coisa, né? Eu vi algumas pessoas no outro vídeo duvidando que eu realmente tenho fobia social, mas é verdade, eu tenho fobia social, eu vou no psicólogo há muitos anos, inclusive na época da minha adolescência, que eu saía pra caramba, e eu estava tomando antidepressivos, cara, porque eu era uma pessoa bem depressiva naquela época, e eu também compensava muito da minha dor na bebida, né, no bom e velho álcool. E se vocês esperam que esse canal aqui eu seja um grande exemplo aqui, desculpa, mas eu não sou. E aquele caminhão ali na frente está fazendo um barulho sinistro, mas eu vou ignorar. Eu não sou um grande exemplo, tá? Eu sou uma pessoa que bebe pra caramba, e obviamente eu espero não influenciar ninguém aqui a beber, né? Mas eu não sou um grande exemplo para essas coisas. Eu não sou um cara que me dedico para academia, eu não sou uma pessoa saudável, eu não como muito bem e eu bebo pra caramba, né? Eu acho que esse canal aqui é muito sobre façam o que eu digo, não façam o que eu faço. E, bom, voltando para o assunto do ensino médio, cara, antes do ensino médio eu sinto que era muito mais fácil conhecer pessoas, e as pessoas também tinham muito mais tempo livre, né? Hoje em dia eu sinto que, na verdade, dificilmente as pessoas que eu conheci nos últimos tempos não são relacionadas ao trabalho, entendeu? A maioria das pessoas que eu conheci, elas foram por causa de edição de vídeos, foram por causa de trabalho, foram pessoas que eu conheci por causa do meu trabalho. Não foram pessoas que eu conheci em rolê, não foram pessoas que eu conheci jogando assunto fora, não, foram pessoas que eu conheci por causa de trabalho, por causa de networking, e eu sinto que antigamente no ensino médio não era assim. Eu conhecia pessoas por os mais diversos motivos e dificilmente, e na verdade nenhuma das pessoas que eu conhecia estava ligada a trabalho ou dinheiro ou esse tipo de coisa, ou até edição de vídeo, né? A maioria das pessoas que eu conhecia sequer editavam vídeos, né? Então não tinha nada ligado ao trabalho, né? Nessas pessoas. E depois do ensino médio foi mudando, foi ficando cada vez mais difícil conhecer pessoas. As pessoas da minha geração começaram a ir para a faculdade, muita pessoa que eu conversava, muita pessoa que eu saía, hoje em dia está em faculdade, está em outros círculos sociais, não frequenta mais os mesmos lugares. E eu não fui para a faculdade, né? Enquanto tem algumas pessoas que eu conhecia que estão se formando agora, eu não segui esse caminho. Eu não digo que o meu caminho é certo e que o caminho da pessoa é errado, de fazer faculdade, não. São caminhos diferentes e ambos podem levar ao sucesso, e ambos podem levar a
a uma carreira profissional boa, eu só segui um caminho diferente e graças a Deus e graças à sorte ou à minha dedicação, eu não sei, qualquer uma das duas que você queira acreditar, na verdade no fim não importa muito, né? O que importa é mais o que você acredita. Se você gosta de acreditar que as coisas são sorte, elas vão ser sorte para você. Se você gosta de acreditar que as coisas são dedicação e que eu cheguei até onde eu cheguei por dedicação, é isso que vai ser a verdade para você, né? A verdade ela é relativa, né? Será que eu cheguei aonde eu cheguei por sorte ou será que eu cheguei por causa de esforço? Eu não faço ideia. Eu não sei dizer. Eu sinceramente eu nem me importo se as coisas foram sorte ou se foram esforço. Eu não sei, eu continuo fazendo o que eu faço, entendeu? O que eu sempre fiz e continuo fazendo o que eu quero fazer. Se eu quis fazer um canal e por sorte ou por dedicação minha, ele deu certo e virou uma fonte de renda, se foi sorte ou dedicação, é simplesmente uma questão do que eu acredito. No final, a maioria das coisas é só uma questão de perspectiva, entendeu? Eu poderia ter criado o primeiro vídeo do canal e ele não ter viralizado, e se ele não tivesse viralizado, eu continuaria fazendo vídeos independente de números de visualizações. O objetivo com o canal não era pegar muitas views. Eu criei o canal porque eu realmente estava me sentindo sozinho naquela época e foi uma das primeiras vezes desde os meus 14 anos que eu realmente me senti completamente sozinho em questão de amizades. Quando eu criei o canal eu estava bem solitário e essas coisas, graças a Deus, mudaram com o tempo. Cara, e assim, realmente, eu acho que quanto mais adulto você fica, quanto mais responsabilidade você tem nas suas costas e quanto mais você se perde da rotina que você tinha na escola, né, um horário certo para acordar, um horário certo para ir dormir e você querendo ou não, você teria que interagir com pessoas, quando você perde um pouco disso e quando as coisas começam a ficar mais sérias e as pessoas começam a ficar mais ocupadas e você começa a tentar sair com alguns amigos e alguns estão trabalhando de sábado e alguns estão cansados de sábado e alguns não conseguem sair na sexta, como saíam antigamente, fica mais difícil de cultivar as amizades e ter novas amizades. Realmente as amizades começam a girar mais em torno do seu trabalho, você começa a fazer amigos em faculdade, começa a fazer amigos no seu próprio trabalho, né? E as coisas começam a ficar um pouquinho mais sérias, de certa forma, né? E pra ser sincero, eu não sei se eu me adaptei muito bem com isso, cara. Não sei, sinceramente, se eu sou maturo o suficiente pra minha idade ou se eu frequento lugares onde eu deveria estar frequentando, né? De acordo com minha classe social ou de quanto eu ganho por mês ou da minha própria idade, né? Que porra de cara de 21 anos que ganha 75 mil por mês fica na porra do meio do nada gravando um vídeo, né? Não é normal de ver isso, eu sei. Mas eu não sei se é imaturidade da minha parte ou se simplesmente eu não ligo pra porra nenhuma e eu só faço o que eu quero. Eu não sei, eu nunca tentei me encaixar nos padrões que seria suposto eu seguir, entendeu? Alguém na minha faixa de fonte de renda provavelmente não estaria frequentando os lugares que eu frequento e tá passando uma moto tremendamente alta agora de fundo. Enfim, vou sair daqui porque eu já vi alguns insetos baterem em mim aqui e eu não curto muito inseto não. Mas então, só para terminar um pouco o assunto aqui sobre a solidão pós-ensino médio, né, principalmente para os adultos que não foram para a faculdade, né, para os adultos que terminaram o ciclo escolar no ensino médio, ou alguns que nem terminaram o ensino médio. Eu lembro muito bem que no meu ensino médio, o meu primeiro e meu segundo ano do ensino médio foram muito afetados pela pandemia e eu praticamente, todas as aulas foram online, né, nesse período ali de 2019, 2020 e um pouquinho de 2021 também. Para ser sincero, eu sinto como se eu não tivesse vivido o ensino médio na escola, né, em algumas partes. Eu sinto que eu vivi um ensino médio muito fora da escola e a maioria das pessoas que eu conversava no meu ensino médio, elas nem eram pessoas da minha sala. Eram pessoas que também estavam no ensino médio, mas eram de outras escolas, né? E a gente acabava se encontrando em rolês. E o terceiro ano do ensino médio, eu realmente havia perdido totalmente a fé na escola e eu havia perdido totalmente a fé também que eu iria conseguir passar em um bom vestibular, né?
Eu já comentei um pouquinho dos meus planos aqui que eu tinha quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio. Eu queria ser engenheiro e eu queria seguir a carreira de engenharia e queria passar numa boa faculdade pública. E quando chegou no terceiro ano do ensino médio e depois de 2 anos de pandemia, eu percebi que eu não tinha mais nenhuma capacidade de tirar uma nota boa para passar em um bom vestibular, né? E para passar em uma boa escola pública e para passar em uma boa faculdade pública. Então eu tive que dar o meu jeito para conseguir fazer dinheiro e ter uma carreira. E eu sinto que eu dei o meu jeito muito bem, né? Eu sinto que a minha vida inteira eu sempre dei o meu jeito muito bem, né? Mesmo eu tendo medo de interação com as pessoas, mesmo sendo muito difícil para mim começar conversas, fazer novos amigos, eu sempre dou o meu jeito, né? Eu não consigo ficar parado, eu não consigo deixar algo que me incomoda continuar por muito tempo, né? Eu sentia que eu estava começando a ficar sozinho na metade desse ano, eu estava me afastando de muitas pessoas e para resolver isso eu criei esse canal e deu certo, entendeu? Então eu sempre me movo, né? Eu não consigo nunca me acomodar, né? Sempre quando eu quero alguma coisa eu me movo o suficiente e faço o que for preciso para conseguir essa coisa de algum jeito. E para ser sincero, a maioria das coisas que eu quero, elas não envolvem dinheiro. Na verdade, a maioria das coisas que eu gostaria de ter na minha vida, o dinheiro ele não consegue comprar. A maioria das coisas que eu gostaria de ter na minha vida, que são bons relacionamentos verdadeiros com pessoas que eu acho interessantes e com pessoas que eu quero ter perto de mim, né? Esse tipo de relação, o dinheiro não consegue comprar. Então eu quero algo para minha vida muito mais complexo do que um carro, né, de luxo, ou uma mansão, ou bens materiais. Eu quero coisas mais difíceis de alcançar do que isso. Eu sinto que a minha vida inteira eu busquei conexão com as pessoas e foi a coisa que eu mais prezo na minha vida, é a conexão com outras pessoas, e isso é uma coisa que pouco importa, o dinheiro pouco importa. Por mais que legal, parece que tudo que eu faço dá muito dinheiro para mim, mas na maioria das vezes, por exemplo, eu não comecei esse canal aqui querendo ganhar 30 mil reais por mês com o meu canal de YouTube. Não era meu plano. Eu comecei esse canal porque eu queria conhecer pessoas e eu queria me sentir menos sozinho. E eu estava numa fase muito solitária da minha vida, né? Estava numa fase muito solitária depois do ensino médio. Depois do ensino médio eu comecei a ficar cada vez mais e mais sozinho. E até que chegou no ponto onde eu criei esse canal. E eu decidi expor a minha vida financeira para talvez, sei lá, chamar atenção, né? Porque quando você fala de dinheiro na internet, aparece um montão de gente. Então eu fiz isso e felizmente eu encontrei boas pessoas, eu encontrei pessoas legais, eu me reconectei com amigos que eu tinha antigamente e isso foi muito bom, né? Mas foi porque eu me movi, eu não consigo realmente ficar parado, eu não consigo ficar acomodado, eu não sei me acomodar. E o mais engraçado é que por mais que eu não busque ativamente dinheiro na minha vida, eu acabo sempre conseguindo ser muito bem recompensado pelas coisas que eu exerço e pelo valor que eu agrego para as pessoas. Por exemplo, na minha carreira de edição de vídeo, eu editaria vídeos mesmo se eu não ganhasse nada por isso. Eu passei anos da minha vida editando vídeos e me dedicando a isso e aprendendo isso sem ganhar nenhum dinheiro. Anos editando vídeos sem ganhar nenhum dinheiro simplesmente porque eu gostava. Simplesmente porque era o meu hobby. E o canal do YouTube aqui, eu continuaria gravando vídeos mesmo se não me dessem dinheiro. E é meio óbvio que eu faço isso aqui não exatamente por causa do dinheiro, porque se eu fizesse esse canal do YouTube só por causa do dinheiro, eu pegaria todos os conteúdos que já deu certo nesse canal e eu ficaria reproduzindo eles, repetindo eles para conseguir mais visualizações. Mas não é o que eu faço, não é o que eu faço. Eu simplesmente ligo a câmera e falo do que eu tiver a fim de falar, mesmo que eu saiba que talvez esse assunto não me dê tantas visualizações quanto tipo uns títulos mais chamativos ou temas mais chamativos. Se eu tô afim de falar sobre a minha vida pessoal, se eu tô afim de falar sobre a minha época do ensino médio, se eu tô afim de falar sobre qualquer coisa, eu vou gravar a câmera e vou fazer um vídeo sobre isso. Mesmo que eu saiba que talvez ele não performe tão bem, né? Isso eu, na verdade, estou um pouco me lixando para quanto de view o vídeo vai ter. Na verdade, quanto mais assunto pessoal eu falo,
mais eu torço para o vídeo não pegar muita visualização. É por isso que eu até posto em horários meio estranhos, porque eu realmente quero que o vídeo de certa forma flop e que só fique as pessoas que me assistem pelo que eu sou e não simplesmente porque querem ganhar dinheiro. Inclusive isso é uma coisa muito interessante quando você segue uma profissão criativa. É muito difícil ganhar dinheiro editando vídeos se você não gosta de editar vídeos. A maioria dos editores que ganham muito bem, eles editavam vídeos muito antes de ganhar dinheiro com edição. O ganhar dinheiro com edição de vídeo foi uma consequência para essas pessoas e não um objetivo, entendeu? Elas provavelmente não começaram a editar vídeos porque elas queriam ganhar dinheiro. Elas começaram a editar vídeos porque elas gostavam disso, entendeu? Os editores mais bem-sucedidos que eu conheço começaram a editar vídeos e editaram por muitos anos sem ganhar nada, sem ganhar nenhum centavo pelo trabalho que eles exerciam. A maioria dos youtubers também começaram a gravar vídeo e gravaram por muitos anos sem ganhar nenhum dinheiro. E se o meu vídeo não tivesse viralizado, e se as coisas não tivessem dado certo tão rápido pro meu canal, eu iria continuar gravando vídeo mesmo que 100 pessoas me assistissem, mesmo que 2 pessoas me assistissem, mesmo que nenhuma pessoa me assistisse, eu ainda estaria fazendo vídeos para esse canal. Porque o meu foco, para ser sincero, nunca foi de fato o dinheiro. Eu não criei o canal por causa do dinheiro, eu não comecei a editar por causa do dinheiro. Essas coisas vieram por conta, sei lá, da minha boa competência na área, pelo jeito como eu lidei com os clientes, pelo jeito como eu entrego o meu trabalho, como eu prezo pelo meu trabalho, mas o dinheiro foi uma consequência. Eu nunca comecei as coisas, eu nunca comecei a fazer alguma coisa por causa do dinheiro. E se eu começava a fazer alguma coisa por causa do dinheiro, eu desistia muito rápido, né? Se eu começasse a fazer alguma coisa somente focando no dinheiro, em 1 ou 2 meses eu desistia. As coisas que realmente me trouxeram resultado e as coisas que realmente têm significado na minha vida, como edição de vídeo, eu comecei porque eu gostava. E eu acho que é uma das maiores maravilhas do mundo, é uma das maiores bênçãos do mundo você conseguir trabalhar com o que você gosta de fazer e não trabalhar por causa do dinheiro. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui, eu falei sobre vários temas, mas eu acho que é isso, eu vou voltar pra casa, editar o vídeo e dormir, vou tentar acordar cedo amanhã. Eu tô quase me perdendo no meu horário, eu tava acordando certinho, cara, acordando às 8 horas da manhã, trabalhando nos horários certos, e nas últimas semanas eu dei uma perdida, mas eu quero voltar a conseguir fazer os horários certos, como eu fiz semana passada. Quero voltar a fazer os horários certos, trabalhar nas horas certas e acordar cedo de manhã, até porque eu gosto de trabalhar de manhã, mas talvez eu goste mais ainda do silêncio da noite, né? E sinceramente o barulho do dia me estressa, principalmente o barulho das maritacas, o barulho dos passarinhos, o barulho das obras, o barulho das motos, tudo me estressa bastante e à noite não tem nada disso. Bem de manhãzinha também não tem, é por isso que talvez eu goste de editar de manhã. Eu gosto de editar de manhã e de noite porque basicamente não tem barulho. Mas eu acho que é isso, esse vídeo vai ficando por aqui e até o próximo.